Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. O hino diz que o Espírito Santo ele desce como um fogo. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu no lugar em que eles estavam reunidos. E desceu numa intensidade tão bonita, que eles começaram a engrandecer a Deus em mistério, em outras línguas. É o que nós chamamos do batismo com o Espírito Santo. E aquele dia, como um vento impetuoso, a glória de Deus encheu aquele lugar. Oh meu Senhor, rogamos, ó Deus, que aquela mesma unção que desceu sobre aqueles irmãos de Atos 2, possa, meu Deus, de forma generosa, o Senhor fazer descer aqui entre nós. Desça, meu Deus, alcançando vidas, alcançando pessoas, alcançando corações. Oh meu Deus, o cristão revestido do Teu Espírito Santo, revestido da Tua presença, ele é um cristão vencedor, é um cristão forte, é um cristão valente, é uma pessoa valente, e não perderá ou cairá diante do avanço do tentador. Não cairá. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Deus é 10, Deus é bom. De novo esse trecho: eu adorarei, eu adorarei. Adore mesmo ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Levante a mão e a voz, aleluia, cante: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus que recebeu e ouviu a nossa oração. Louvado seja Deus que está aqui entre nós e que falará ao nosso coração. No abrir da Bíblia, alcançará nossa alma, fortalecerá nossa alma. E ao amém final deste culto, sairemos desta igreja para vencer, porque o Teu Espírito terá nos fortalecido,
porque o teu Espírito terá levantado o caído e preparado nele uma semana de muita luz, de muita vitória. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Você agora suave cantará aleluia, como se estivesse orando. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Cante aleluia, aleluia, aleluia. E a igreja diga obrigado, Senhor, por esse momento e por me amar tanto assim. Diga: eu vou nessa noite te adorar. E aplauda ao Senhor, igreja, bem forte. Boa noite, irmãos. Vira o vizinho, dê boa noite, meu vizinho. Boa noite aqui, boa noite lá, boa noite acolá. Noite linda, culto lindo para todos nós. E aplauda ao Senhor de novo, seu baterista. Estás pronto? Essa é contigo. Louve ao nome do Senhor. Vou te adorar por toda a minha vida. Vou te adorar. Vou te adorar por toda a minha vida. Vou te adorar. Maravilhoso, majestoso, poderoso, príncipe da paz, incomparável, imensurável, Alfa e Ômega, Supremo Criador. Vou te adorar. Vou te adorar com toda a minha vida. Vou te adorar. Vou te adorar com toda a minha vida. Vou te adorar. Onipotente, excelente, soberano, fiel consolador, rocha eterna, Jeová Rafa, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Vou te adorar com toda a minha vida. Vou te adorar. Vou te adorar com toda a minha vida. Maravilhoso, maravilhoso, majestoso, poderoso, príncipe da paz, rocha eterna, Raiz de Davi, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. leão da tribo de Judá. Te ajudei, seu bater. Vou te adorar. Vou te adorar por toda a minha vida. Vou te adorar. Vou te adorar por toda a minha vida. Vou te adorar. Amém. E aplauda ao Senhor bem forte e diga graças a Deus. Vira ao vizinho, diga boa noite, meu vizinho, abençoa esse e aquele. Obrigados, irmãos, até aqui. Sente-se, povo de Deus. Bem-vindos à casa de Deus. Que bom nós estamos reunidos, não é? Acho que você ouviu notícia que pelas próximas horas aí vem uma frente muito fria para as bandas de Santa Catarina. Você ouviu essas notícias ou não ouviu? Já preparou, já pegou a coberta lá do porão? Já pegou, já tirou talvez até um mau cheiro dela ter ficado guardada há muito tempo? Então tá tudo em dia, que bênção, né? Ouvi a mesma notícia que você, mas que o Senhor nos abençoe, inclusive de estar bem agasalhado para vencer isso aí tudo, né?
porque quando a temperatura muda assim tão bruscamente, até a voz ou coisa parecida pode ficar comprometida. Minha voz, por exemplo, ainda não está 100%, mas eu imagino que na semana passada eu forcei um pouquinho mais, mas todos me ouvem com perfeição, não ouvem? Quem ouve, diga eu ouço. Então, amém. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15. Eu quero remir o tempo do culto, porque temos aqui muitas coisas boas da parte de Deus. Lucas 15 é o nosso texto principal de hoje. A história em si, você notará que é conhecida. Eu imagino que boa parte aqui já terá conhecido ou ouvido essa história. Fala a respeito do filho pródigo. Nós vamos direto para o verso 11. 15, 11 de Lucas. Filho pródigo. Diz bem assim a palavra. Eu vou ler a história completa e depois a gente medita nos pontos principais. Verso 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, o caçula: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, uma vida promíscua, errada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui por enquanto nós paramos no 24. Entenda, eu imagino, para não errar, pelo menos 90% da igreja, para não falar 100%, já ouviu esse texto, já ouviu essa história. Essa história, portanto, é uma parábola, né? É uma história contada por Jesus. Por que ele contou essa história? Se você for para o versículo 1, 2 e 3, você verá por que Jesus chegou nesse assunto. Até vamos lá. O verso 1, 2 e 3 diz assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Aí ele começou então a contar a parábola. Por causa do questionamento dos fariseus ou dos publicanos, de observar que Jesus comia com gente pecadora. Foi por isso que ele contou essas 3 parábolas de Lucas 15, e nós hoje falaremos mais a respeito da filho pródigo. Então era um grande fazendeiro, um fazendeiro muito rico, e esse fazendeiro ele tinha 2 filhos.
E acontece que o caçula, ele começou então a pensar e olhar fora de casa e desejar sair da casa do pai e viver a própria vida. Ele então chegou no pai e disse exatamente isso: pai, muito obrigado até aqui, mas eu não quero mais morar contigo. Me dê a parte da herança, porque aí eu vou seguir caminho. Eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero fazer o que eu bem entender, eu vou seguir caminho. Estranhamente falando, o pai, mesmo não desejando que fosse assim, deu a parte da herança e permitiu o jovem rapaz sair de casa. Eu abro parênteses, aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, biblicamente falando, a autorização para o filho pequeno ou filho novo sair de casa é por ocasião do casamento. Qualquer coisa diferente de sair está fazendo uma curva no que a palavra orienta. A palavra diz, por ocasião do casamento, deixará o pai e mãe e unirá a sua mulher ao seu cônjuge e serão então uma só carne. Qualquer saída na juventude que não seja por essa razão, já não está bem alinhado com a palavra de Deus. Às vezes, o jovem, às vezes a pessoa adolescente ou aborrecente, às vezes pensa que os pais estão atrapalhando ele, que as direções do pai, que as repreensões são ruins. Afinal de contas, ele nasceu em 1900 e bolinha. Afinal de contas, o mundo mudou. Afinal de contas, hoje o mundo é mais moderno. Afinal de contas, e afinal, você já vai entendendo. E na cabeça do adolescente, ou do de pouca idade, o raciocínio do pai já não acompanha mais o dele. O dele está mais avançado que o do pai e, estranhamente falando, prefere seguir carreira solo e já não mais ficar debaixo da guarda dos pais. Isso acontece aos montes. Em aspas eu digo, infelizmente. Porque algumas pessoas só despertam para a vida e para a falta dos pais quando já não mais os têm. Quando por alguma razão, infelizmente, prematuramente eles são promovidos, aí a pessoa cai em si, que poderia ter curtido mais o pai, que poderia ter curtido mais a mãe, ou que simplesmente deveria ter ouvido mais. Curiosidade minha, quem aqui já não tem mais o pai ou a mãe, ou os dois? Levante a mão assim. Pois então, qualquer um desses que você for conversar, eu não tenho dúvida que você vai ouvir semelhante ao que nós estamos dizendo. Eu mesmo sou um desses. Pai e mãe muito cedo foram promovidos. Se eu pudesse, por toda herança que deixaram, não foi tão grande assim, mas o suficiente para os filhos seguirem a vida. Se eu pudesse trocar esse conjunto todo e multiplicar por 3 pela vida dos meus pais ainda, muito melhor do que a herança. E é esse o nosso contexto de hoje. Esse filho novo, caçula, muito novinho, ele preferiu a fazenda do que o pai. Entende a lição? Ele preferiu ter a fazenda, a herança, do que a presença do pai. Falando em herança, já valia a pena o culto todo, mas a gente vai avançar para outros assuntos. Tem gente que entra numa briga tremenda por causa de dinheiro, por causa de herança. Tem pessoa que já vem de ano lutando: a terra é minha, a casa é minha, a bicicleta é minha, o carro é meu, a moto é minha, a casa de praia é minha. Não, pega outra que é lá no quintal, a minha é de frente, a minha é de esquina. E é, como diz o outro, um balaio de gato, brigando por causa de herança. Biblicamente falando, abro parênteses de novo, a herança apressada não é abençoada. Já que estamos falando de herança, há pessoas que não respeitam nem mesmo os últimos anos de vida dos pais e já querem tomar tudo que é dela.
Atendi um outro dia, isso aqui é para chorar por dentro, pessoal. Um filho muito mau e ingrato, querendo tirar o pai de dentro de casa porque ele queria a casa. Me perdoe, se for falar humanamente falando, dá vontade do pai lembrar o tempo de criança, pôr ele no colo, baixar as calças e dar-lhe uns tapas na bunda. Sim ou não? Puxa vida, como assim? Não estou te entendendo, meu filho. Essa casa aqui foi a casa que eu conquistei por toda a minha vida. Aí agora porque eu estou velho, agora porque eu já estou crescidinho, agora você quer me tirar enxotado? Mas merecia ali umas palmadas, para não dizer coisa pior. Que a gente é formador de opinião, né? Para não dizer coisa pior. Voltando ao contexto, esse filho mais novo, ele encarou o pai, no sentido da expressão, e quis dizer ao pai isso: ó pai, olha, amo muito o senhor, mas me dê a fazenda, eu prefiro a fazenda do que a sua companhia. E o pai, muito entristecido, imagino eu, pegou, fez as contas, fez lá, pois a tua parte é essa aqui, né meu filho? Então toma, é teu. O filho, pô, tchau pai. Pegou a herança e sumiu no mundão. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. E eu digo para você que a mensagem vale nessa frase: terra longínqua. Tem uma tradução, que é a linguagem de hoje, que diz que ele foi para um país distante. Ou se simplesmente traduzir a palavra longínqua, significa que ele foi longe demais. E eu imagino o coração do pai, pessoal, de ver um filho preferindo a fazenda e ficar longe do pai. Eu estou falando agora das coisas celestiais. Imagine Deus percebendo algumas pessoas entretidas com as bênçãos e esquecendo dele. Isso é ir longe demais. Deus pode dar as bênçãos, pessoal. No texto, a Bíblia diz que esse fazendeiro era muito rico. Há quem compare essa parábola do pai como sendo o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial é muito rico, pessoal. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Isso tudo que tem gente que faz aí confusão ainda pelo interiorzão do meu Deus, e até hoje ainda tem os cangaceiros e os capangas, e quando se acham ouro faz um escarcéu que não é brincadeira. Isso tudo aí é Deus quem pôs escondido pelo mundão do meu Deus. Se o Senhor escondeu ouro aí aos quatro cantos da natureza, veja lá o que a gente pode receber da mão dele, gente. Se isso tudo, em aspas, ele desprezou enterrando pelo mundão, veja lá o que você pode receber direto das mãos dele. Ah, você não entendeu é nada. Ou entendeu? Sim ou não? Sim. Veja lá o que você pode receber diretamente das mãos dele. Essas coisas que nos encantam, pessoal, ouro, prata, esses metais preciosos aí e tal, isso aí tudo Deus enterrou, colocou um pouco aqui, outro bocado lá, outro bocado aqui, outro bocado lá, e tem gente que às vezes acha e até diz, oh, que bom eu sou, que inteligente eu sou, mas ok, pode ser um inteligente, até um sortudo, alguém diria. Se você localizou aquilo, e se você ficar pertinho do Pai, o Pai pode te dar mais, muito mais. E é nesse item que está o ponto alto da nossa mensagem. O que me chama a atenção é exatamente esse ponto: filhos que estão andando por lugares longínquos, filhos que estão ou que foram longe demais. Infelizmente eu imagino um Deus com um coração em aspas sangrando, de ver que o filho está muito longe. A vontade dele é vê-lo perto, ainda mais Deus que é um Deus amoroso. Só que às vezes, pessoal, o problema é isso, é que ela tem em sua mão a herança, ela tem em sua mão parte da fazenda,
E essa parte da fazenda deixa ela feliz demais para lembrar do pai. Traduzindo, é aquele que algum dia veio na igreja orando pela cura e foi curado, mas agora ela está muito saudável para vir à igreja. Entende o mistério? Agora ela está muito saudável. Não, agora ela quer aproveitar o tempo perdido. É aquela pessoa que estava numa miséria de dar dó, estava fazendo cruz na boca, não tinha mais nada na despensa. Aí Deus abre as portas, um dinheiro que ela já nem mais imaginava receber, um documento que estava amarrado, um processo na justiça que estava lá já se arrastando por tempo. Aí Deus abre as portas e muda a história dela. E ela, de uma pessoa miserável, começa a pagar as coisas em dia e se levanta. Mas agora ela está muito próspera para poder vir para a igreja. Agora ela quer ganhar o tempo perdido, agora ela quer passear. Agora ela quer fazer as viagens que ela sempre sonhou e nunca pôde. Mas agora ela pode, porque ela tem a herança. Entende o que estamos falando, sim ou não? Mal compreende essa pessoa que a fazenda não se compara com o dono da fazenda. Amém, gente? As bênçãos não se comparam com o abençoador. E você levanta as mãos e diga: eu quero o abençoador. É isso aí que eu quero lhe provocar pela mensagem que você compreenda hoje. Ele foi longe demais, pessoal. E nesse longe demais, ele foi a uma outra fazenda, porque nesse meio tempo de ilusão, a vida longe de Deus é uma ilusão. Esse pessoal aí que faz novelas e tal, pinta uma cena elegante de quem trai, de quem faz errado, de quem zomba de Deus, mas vai ver isso aí na prática se escreve. Não é assim não, é a vida de ilusão. Esse pessoal que zomba de Deus, esse pessoal de vida promíscua, isso aí é novela. Vai ver até quem escrever é meio endiabrado e escreveu um negócio lá para enganar as pessoas, escrevendo que a vida aí toda desregrada é uma vida que o termina bem. Isso aí é porque ele pôs lá na caneta e o pessoal do estúdio gravou conforme o texto que ele escreveu. Mas nem assim não. Não é mesmo? A vida longe do Pai é uma vida de ilusão. É coisa ruim embalada num bonito presente. É coisa ruim embalada num lindo embrulho. Engano. Falamos aqui outro dia que o Satanás enganou a terça parte dos anjos. Em matéria de engano, em matéria de passar a perna nas pessoas, de colocar uma falsa aparência em algo que não é bom, Satanás sabe fazer, a ponto de enganar anjos. Diga misericórdia. Isso aí ainda fica agarrado no meu coração. Enganou anjo, pessoal. Veja lá, gente que não está tão pertinho de anjo ainda, né? Enganou anjo. Onde está a nossa lição? Ele trabalha nesse campo aí de mentir, falsa ideologia, mostrando uma felicidade mentirosa, mostrando talvez que felicidade mesmo não é com tua esposa não, afinal de contas ela é chata, ela é feia e engordou. Bonito meme feliz vai ser quando você achar outra. Entende ou não? Isso aí o maligno trabalha assim. E me perdoe, às vezes o bobó acredita, é verdade, verdade. Minha mulher parou no tempo, meu marido parou no tempo, eu vou achar uma outra que está mais avançada do tempo. Vai, bobó. Quem entende, balança a mão e diga: estou entendendo. E ele gastou tudo, porque a herança, ou aquilo que você gasta e não repõe, o que acontece? Acaba. Ele tinha a herança do pai? Tinha, mas ele estava longe do pai, então ele só tinha a herança, ele só tinha aquilo. Gasta aqui, gasta ali, gasta lá, gasta colar, tudo acabou. A ponto dele precisar voltar a trabalhar, e a oportunidade que ele achou foi em uma fazenda distante, um país distante.
Eu penso que a Bíblia quer dizer uma terra longínqua e um país distante, um país diferente, porque lá é uma outra língua, lá é uma outra cultura, lá é uma outra raça, é uma outra linguagem. E ele saiu da fazenda do pai, parou em uma outra fazenda longe da fazenda do pai, e lá a vida foi diferente. Sabe no que ele trabalhava? Cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele chegou numa miséria tão grande que ele já estava disputando a comida dos porcos. Eu sei que é meio nojento, mas é a verdade. Ele já estava começando a disputar, desejar a comida dos porcos. Quem já cuidou de animal, principalmente porco, sabe que o negócio não é muito bonito de se ver. Não vou nem dizer muito que está pé da janta. O negócio não é bonito de se ver, não. Eu já vi a coisa. Na verdade, aquele soborô, você mistura tudo, faz um revirado e diz: toma, é o que tem para hoje. E o porco vem e vem ainda lambendo os beiços. E ele desejava aquilo, é o que tinha para hoje. É o que tinha. O que eu quero que você entenda olha a queda desse homem que estava na fazenda de um pai rico e agora estava trabalhando para trocar por comida de porcos. Ele almejava, desejava a comida dos porcos. Você percebeu a queda do cidadão? Sim ou não? A queda de quem se afasta da casa do pai é desse jeito aí. No começo ela está com herança suficiente para caminhar por algum tempo, entende ou não? Então é que ela, quando sai, ela ainda pensa: olha, eu saí e eu estou bem. É porque você ainda tem um pouquinho da herança. É como se você ainda tivesse um pouquinho de carga na bateria. Você ainda tem um pouquinho de herança, então ainda é possível subsistir por um certo tempo. Mas daqui a pouco aquilo acaba, porque você não conecta o seu celular ou a sua bateria na fonte. Você está longe da fonte, está longe do pai. E aquilo que não é recarregado acaba. E quando acabou, sabe qual foi a reação desse filho? Saudade do meu pai. Saudade do meu pai. Ai, meu pai é tão amado. Certo. Faltou, né? Saudade do meu pai. Eu vou, sabe que eu vou voltar? Eu vou voltar. Só que eu te conto uma. Voltar para a casa do pai não é fácil. Afastar da casa do pai é muito fácil. Você falhar o culto uma ou duas vezes, já poderá abrir um processo de afastamento. Porque indiretamente você pensará: eu já faltei aquele dia, né? Já faltei o outro também. Acho que eu não vou hoje não, porque eu já perdi o assunto de ontem e do outro. Acho que hoje eu não vou não. Aí daqui a pouco não vai de novo. Daqui a pouco vai lhe faltar forças para voltar para a casa do pai. Sabe o que nós estamos falando? Ser mais claro, nós estamos falando da figura do desviado. Estamos falando da figura daquele que já esteve na casa do pai, mas a fazenda brilhou os olhos mais do que a presença do pai. E eu quero te dizer, Deus pode lhe dar uma boa fazenda. Quando eu digo fazenda, não é necessariamente lá aquele terreno bonito, pode ser que seja, né? Mas não é necessariamente esse não. Deus pode lhe dar uma vida digna, Ele pode. Deus pode te dar recursos a ponto de você pagar as contas todas em dia, sem precisar ficar remendando, sem precisar ficar evitando atender telefone, porque é cobrança. Deus pode. Mas o que eu quero que você entenda é que isso não se compara com você estar pertinho do Pai. Amém, gente? Mas voltar para a casa do Pai não é fácil, pelo menos por duas razões. Eu te digo a número 1. O motivo número 1 chama vergonha. Porque normalmente passa pela cabeça da pessoa: e se eu voltar, o que as pessoas vão falar?
Vamos falar mais claro? Talvez alguém já ficou uma temporada sem vir à igreja. Inconscientemente bate uma acusação, isso aqui é sério, a ponto de você talvez não se sentir mais bem-vindo, a ponto de passar pela sua cabeça de que o obreiro, em vez de lhe dar paz do Senhor na porta, ele vai dizer, faltando, né? E vai ver, até vai pensar, o obreiro vai me dizer, eu achei que você tinha até morrido, você nunca mais veio. Está amarrado. Ou talvez até quando o pastor está pregando e passa os olhos e por algum motivo passa por ela, ela já gela a alma. Ai meu Deus, será que o pastor já sabe? Pessoal, é desse jeito. É desse jeito, a ponto da pessoa assim esfriar a espinha e falar, ai meu Deus, não revela para o pastor que eu andei por lugar distante. Revela não, Senhor, poupa minha alma. É desse jeito, vergonha. E em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de vergonha. Esse espírito é maligno, para que você não volte para os braços do Pai, ele é maligno. E se esse espírito, se é porventura você andou por lugar distante, se esse espírito está lhe pegando, pois ele está amarrado, lançado fora, em nome de Jesus, está repreendido já, está paralisada a ação dele. E junto da vergonha, nós precisamos vencê-la com muita determinação, com muita coragem. Nós temos que ser muito valentes, muito corajosos, e temos que dar o passo de vitória. E foi isso que remoeu e trabalhou no coração desse filho novo. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo eu tendo perdido tudo, eu verei se o meu pai me recebe, pelo menos como um dos empregados, porque afinal de contas eu não mereço mais ser filho. Aqui é uma outra mentira de Satanás, acusação. Mesmo que você tenha ido longe demais, o Senhor ainda quer você por perto. Você não deixou de ser filho. Abençoa teu vizinho, quem sabe você nem sabe e ele está precisando de ajuda. Vira para o teu vizinho e diga, você não deixou de ser filho. Abençoa ele aí, quem sabe ele não está legal e está precisando de uma palavra de Deus. Você não deixou de ser filho. Mesmo que você tenha ido longe demais, entende ou não? Mesmo que você tenha ido longe demais, a ponto de pensar, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais volta, Deus não me quer, eu fiz errado, eu pisei na bola, eu traí a mulher, eu fiz isso, bati no marido, e fiz aquilo, e bati na criança, e judiei, derrubei o pão da ceia, falei mal do pastor. Esse aí é muito grave. Brincadeira à parte, o Senhor ainda quer você perto. É muito grave falar mal do pastor, viu? É um pecado muito sério. O Senhor ainda quer você perto. Aí no resumir, porque eu quero dar ênfase nessa parte, nessa história, diz a Bíblia que o filho resolveu voltar para a casa do pai de mãos vazias, porque ele gastou tudo. E de mão vazia ele foi marchando de volta para a casa do pai. Olha como ele estava longe. Estava muito longe, longínquo. A Bíblia diz que depois da caminhada dele, ele viu ao pai ao longe. Não foi o que nós lemos? Ele estava longe demais, pessoal. Mas o pai o viu ao longe e a Bíblia diz que ele abriu os braços. Você entende isso, gente? Isso chama amor. Isso chama amor. Eu não estou passando a mão na cabeça do pecado ou do pecador. Não, estou fazendo diferente. Eu estou falando de que mesmo que você tenha pecado, o Senhor está te chamando para perto. Mesmo que você tenha caído, o Senhor é poderoso para te levantar. Como diz o ditado, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Então o meu prazer como pastor não é ver alguém caído não, a gente tem que até cuidar disso, viu? Mereceria a gente avançar e falar do outro irmão,
O outro irmão mais velho, ele foi um irmão muito mau, porque diz a Bíblia que ele ficou triste no retorno do filho perdido. Ele ficou triste, pessoal. E nós, como irmãos em Cristo, nós não podemos ficar tristes de ver alguém se levantar e se consertar e voltar para os caminhos de Deus. Pelo contrário, a nossa tristeza tem de ser saber que o irmão nosso caiu. A nossa tristeza tem de ser saber que alguma família está desmantelada porque foi desestruturada por causa de algum problema. A nossa tristeza tem de ser a cadeirinha do teu lado, que você sempre até conversava com um colega e um irmão aqui no domingo, talvez hoje esteja vazia. Tua alma era para chorar por dentro e dizer: Senhor, eu quero esse meu irmão bem, como eu estou bem. Amém, pessoal? Agora o raciocínio de alguns às vezes porque alguém pecador anda fazendo coisa errada, como do tipo ladrão, o raciocínio homem mata tudo. Como você já deve ter ouvido falar, né? Bandido bom é bandido morto, mata tudo. Você acaba também, apesar do seu lado humano querendo falar mais forte, você acaba também esquecendo de que aquela pessoa está andando por lugares longínquos. Sabe qual deveria, como homens espirituais, como mulheres de Deus, deveríamos orar: Senhor, tem tanta gente andando longe de Ti, tem tanta gente que está indo longe demais. Ô Senhor, traga esse povo para perto. Amém, gente? Entende o que estamos falando? Traga esse povo para perto. Aí o resumo: a Bíblia diz que o filho observava ao longe o pai, e o pai fez isso, abriu os braços, e esses dois vieram assim como se fosse uma cena de um filme, vieram apressadamente um ao outro, e a Bíblia diz que se abraçaram, mas foi um abraço tão gostoso, mas tão gostoso, que nesse reencontro, em vez do pai pesar a mão, você observa no texto que o pai devolveu a dignidade para o filho que estava longe. Se você for olhar no contexto, mandou trazer uma roupa nova, mandou pôr o anel, que é o símbolo da família, mandou colocar sapatos novos, mandou fazer uma festança, e se alegrou porque aquele filho estava longe e agora estava perto. Acho que você já entendeu o mistério. A nossa oração de hoje qual é? Qual será? A banda até se posiciona. Qual será? Eu rogo a Deus, pessoas que estão longe do Pai, e você sabe o que eu estou dizendo, porque uma coisa que o desviado não perde é noção de que está longe. Isso aqui é Deus trabalhando na vida da gente. Mesmo que você esteja andando longe, há algo que no seu íntimo cobra de que não está certo. Algo no teu íntimo cobra de que você precisa se levantar como ele se levantou, ir até o Pai e até dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante a Ti. Abro parênteses: desrespeitar o Pai é um pecado contra o céu, sabia disso? Puxão de orelha aos filhos: desrespeitar os pais, você está indo contra os céus, porque os céus deixou ou deixaram ordens, uma delas: honra o teu pai e a tua mãe. Quando você desonra os teus pais, você está desonrando os céus. Você percebeu o filho, todo maltrapilho, andou longe. Quando ele se aproximou do pai, nós lemos, ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante a Ti, já não sou digno de se chamar teu filho. Eu te digo, existe ex-filho, pessoal? Existe ex-filho? Não.
por mais que ele tenha ido longe demais, ele não deixou de ser seu filho. Ainda mais falando de Deus, né? Por mais que você tenha ido longe demais, a oração que nós vamos fazer hoje é trazê-lo para perto do Pai. E na casa do Pai, você verá que a tua herança, que a tua fazenda será abençoada. E mais do que isso, porque a gente não está de olho só na fazenda do nosso Pai não, senão a gente seria interesseiro, ganancioso. Mas nós teremos o mais bonito, a própria presença dEle. Coloca de pé, por favor. O Senhor é bom. Eu não tenho dúvida de que o Senhor trata no nosso coração muitas verdades. E eu não tenho dúvida de que essas regras de vergonha, de voltar para a casa do Pai, elas são reais, elas existem. E também não tenho dúvida de que há irmãos que às vezes não se alegram em ver o filho perdido voltando para a casa do Pai. Há quem não saiba, mas quando nós fazemos batismo aqui na igreja, nós permitimos outras pessoas assistirem. Talvez você não saiba disso. Todo primeiro domingo de cada mês, nós batizamos aqui nas dependências da igreja, e não é apenas o parente que fica ali prestigiando, não, outros mais, mesmo sem ser irmão de sangue, afinal de contas somos irmãos na fé, ali também estão. Porque nós precisamos nos alegrar com a chegada do filho pródigo, com o filho que andou longe e que agora está perto. E a cada pessoa que se levanta das águas, seja parente nosso ou não, a gente dá umas palmas bonitas para os céus e para Deus, porque aquele filho agora está perto. Amém? E um apelo na igreja, a mesma coisa, mesmo que não seja um parente teu adiante do altar, você tem de estar ali no espírito de oração e até clamando a Deus: Senhor, muito obrigado, esses irmãos aí adiante agora estão voltando ou se achegando e ficando mais perto. Amém? Orarei por todos, mas eu quero em especial um grupo que virá aqui adiante do altar, que no íntimo da alma, eu não vou perguntar a razão, não vou perguntar o porquê, porque já falamos que a vergonha é um dos fatores que tenta impedir a pessoa de dar esse passo de vitória. Mas eu chamarei um grupo aqui adiante, que sente na alma, que já andou ou está andando por lugares longínquos, e que no fundo da alma diz: eu quero ficar mais perto. Caminhe adiante, sem pensar demais, sem bater cartão com ninguém. Vem aqui adiante, porque esse toque é direto contigo. Vem adiante aqui, por favor. E qual é a canção? Quem é? Cuida de mim. Irmã Dayana, cuida de mim. Pode se posicionar. Não pensa demais não, cristão. Se você pensar demais, você já foi excluído da lista. É contigo. Você ficará diante do altar, como os demais aqui estão. Um grupo que diz: pastor, eu já andei ou estou andando por lugares longínquos, mas eu quero me achegar para mais perto. Quando eles se posicionem, louve ao Senhor. Senhor, sou tão fraco e tão oh Deus, pequeno. E os demais se alegrem com seus irmãos. Ensina-me a ouvir e fazer a sua vontade. E fazer a tua vontade. Oh, glória a Deus. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Eu preciso do teu toque. Preciso do teu toque. Se é contigo, vença a vergonha. Dê um passo de vitória. Não te escondas de mim, Senhor. Minha alma anseia. Minha alma anseia pela tua presença. Todos cantando. Leva-me às águas tranquilas. Leva-me às águas tranquilas. Conduz meus pastos verdejantes. Contigo estarei por toda a eternidade. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Oh, glória. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito
Ouve meu grito chamando por ti. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Oh, glória a Deus. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve meu grito chamando por ti. Aleluia. Feche os olhos, todos os irmãos, tanto os que estão adiante quanto aos demais. Feche os olhos. Bom Senhor, aqui estamos, ó Pai, diante do teu altar, diante da tua igreja. E eu chamei, ó Deus, dentre a multidão, este grupo que, enquanto a mensagem era pregada, compreendeu que é chegado o dia de ficar mais perto do Pai. Talvez a fascinação das riquezas, talvez uma vida atarefada, talvez as fazendas, como nós estudamos, tem brilhado os olhos desse ou daquele, a ponto de nem notar que a comunhão com o Pai foi ficando de lado. E nesse de deixar a comunhão de lado, vamos seguindo um caminho muito longínquo, muito longe do que Deus quer. E eu rogo, ó Pai, eu rogo por toda esta igreja, principalmente, ó Deus, por esses meus irmãos que estão adiante do altar. E eu peço, ó Deus, que o Senhor os abençoe de uma maneira especial. Pode orando e clamando e falando com Deus. Os demais irmãos pode até intercedendo e rogando e falando agora com Deus em oração. Ah, meu Deus, eu não quero ver nenhum irmão meu por lugar longínquo. Não quero ver nenhum irmão meu na fé, servo do Senhor, andando por lugares longínquos, Pai. Não, na fé em Ti, Senhor, na fé em Ti. Eu rogo pelos Teus filhos, eu rogo pelos Teus servos, para que eles tenham a força, a coragem, a fé, o amor, a ausência de vergonha, e dê o passo 1, 2, 3, 4, e esteja muito perto de Ti. A equipe, impõe as mãos, deixando uma vitória para cada um deles, deixando uma bênção especial para cada um dos nossos irmãos. E nós oramos, ó Deus, e esta bênção é ministrada agora, em especial para esses irmãos aqui adiante, mas a bênção estendida a todo este povo. Meu Deus, coloca a tua mão como teu servo, como teu obreiro vai pondo agora. Talvez alguns assuntos, ó Pai, cruzaram o caminho dele, o caminho dela, e esses assuntos tiraram, ó Deus, ela da rota, da direção correta. Mas eu intercedo pelos meus irmãos em Cristo, eu intercedo por cada um, ó Pai, e o obreiro vai me representando e deixando uma bênção com imposição de mãos, e esta bênção é uma extensão do meu ministério, é uma extensão agora da unção que vai despejada deste altar, e eu digo que a força das trevas não te domina, não te agarra. O maligno, se te segurava, está paralisado, está proibido, está repreendido de te fascinar e de roubar a rota que Deus tem para você. E para a ação maligna, eu digo, estás paralisada, estás amarrada e lançada fora, em nome de Jesus. Oh Pai eterno, e a igreja estenda as mãos adiante, por favor, nesse próximo minuto, orando tanto por você, como também pelos nossos demais irmãos, que aqui se achegaram adiante do altar. Meu Deus, eu cerco todo este povo em oração.
Eu cerco, ó Deus, todos estes irmãos em oração. Não quero copiar o mau exemplo do filho mais velho, que ficou entristecido do filho que saiu voltar. Ficou entristecido, como quem diz, o pai ainda está dando atenção para ele. Essa lição fala sobre amor, esta lição fala sobre graça, esta lição fala sobre Deus amoroso, de braços abertos, levantando o pecador e tirando toda a sujeira dele, em nome de Jesus. Oh Deus, te adoramos, Senhor, te amar pelo que és, te amar pelo que é. Sim, meu Deus, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em Ti, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de crescer. Torno-me independente, e deixo de simplesmente crer, e deixo de simplesmente crer. O refrão, conhece? Enche o pulmão agora e louve ao Senhor. Não posso viver, Senhor, não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Posso viver longe do Teu afago, Senhor. Peça, abraça-me, Senhor, cantando. Abraça-me, Oh glória, abraça-me, Senhor, abraça-me, 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 Senhor, com Teus braços de amor, com os Teus braços de amor. oh glória a Deus. Vamos juntos, abraça-me, abraça-me, Senhor. abraça-me, Senhor, Abraça-me, 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 Senhor, com Teus braços de amor. com os Teus braços de amor. Louvado seja Deus. Pai, mesmo sabendo que o Senhor um dia também assumirá a posição de justo juiz, através de Cristo o Senhor nos dá a graça de termos defesa, o nosso justo advogado. E se pecarmos, temos Jesus Cristo, que é mais que suficiente para nos apagar de todos os pecados. Ó Deus, me alegro de saber que hoje, espiritualmente falando, o Senhor está trazendo filhos que estavam andando longe demais para perto, para perto. Em nome de Jesus, eu cerco a tua vida em oração e rejeito e reprovo e paraliso a ação de demônios. Em nome do Senhor, a mão de Deus te cerca e te guarda, como diz Salmos, por trás e por diante. Em nome do Senhor. Que a igreja diga graças a Deus. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa.
o Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta a mão e os olhos para o céu, diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?